Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso espaço para a troca de ideias, informações. E esse vídeo é uma sequência dos vídeos anteriores, onde nós começamos a falar sobre recuperação e reforma de pasto. Num segundo momento, nós falamos da primeira correção que deve ser feita, que é a calagem. É a primeira correção, porque como eu já disse, você precisa fazer ela uns 2 meses antes de você iniciar o plantio, para que você dê tempo para que esse calcário, nesse cálcio e magnésio, reaja no solo, né? Então é necessário esse período de cura. E hoje nós vamos falar sobre o fósforo. Tá? Eu decidi dedicar esse vídeo a falar do fósforo porque ele é um macronutriente que traz mais desafios, né, para os agricultores hoje, tendo em vista as características dos solos brasileiros, né? De maneira geral, o nosso solo ele é muito pobre em termos de teores de fósforo. E isso faz com que o aproveitamento desse nutriente, dependendo da maneira como você faz essa fosfatagem, ela seja ineficiente, né? Em alguns casos você pode ter de 15 a 25% apenas de aproveitamento desse fósforo que você adicionou, tanto quanto pela característica desse elemento. Ele tem uma capacidade de complexação muito grande, né? Então ele reage muito facilmente com o ferro, com o alumínio, com o cálcio, com o magnésio, né? Formando compostos os quais a planta não consegue absorver. Por isso o fósforo, né, é o macronutriente que traz mais limitações à agricultura brasileira. Agora, quando nós falamos de pasto, né, você tem algumas peculiaridades, né, comparado, por exemplo, com soja, com milho. Então, para fazer a fosfatagem, tá, você deve se levar em conta, tá, as características, né, do seu solo, né, teor de argila, CTC, quantidade de ferro, quantidade de alumínio. Uma vez que você já fez a calagem, então você reduziu essa quantidade de ferro e alumínio, né, no seu solo, o que já facilita muito. E se você deu o período de descanso, de cura adequado para que esse calcário reaja adequadamente no solo, você também reduziu muito a quantidade de cálcio e magnésio disponível para reagir com o fósforo. Então, dessa forma, a sua fosfatagem ela vai ser mais eficiente. Então, você já tendo feito esse preparo, nós partimos para o segundo passo, que é a adubação fosfatada. Então, no caso da formação de pasto, nós vamos olhar o seguinte ponto. Primeiro, na sua análise, o teor de fósforo, né, que você tem disponível. Se está muito baixo, se está baixo, se está adequado. E a partir daí nós vamos traçar as estratégias para fazer o adubo de plantio. Pela minha experiência, eu posso dar para você uma dica simples que vai facilitar você, né, a ter um norte, né, ter uma base de quanto adubo fosfatado você vai precisar utilizar, baseado na nossa experiência. Claro, né, se você tem um profissional aí que te dá assistência, ele vai conseguir fazer os cálculos baseado nas suas análises com muito mais precisão. Mas se não for o seu caso, tá? Eu vou te passar aqui uma dica simples que vai dar para você ter uma ideia do que fazer, né, para que você tenha uma boa produtividade. Primeiro passo, a variedade que você vai plantar. Então você do seu fornecedor de semente, de quem você comprou, pegue a ficha técnica dessa cultivar e verifique a produção dela por hectare ano, né? Então, feito isso,
tá? Então vamos imaginar aí que ela vai produzir aí 14 toneladas de massa seca por hectare ano. Nós vamos calcular 3 gramas para cada quilo de massa seca produzida. Então é bem simples, né? 14, né, vezes 3, você vai precisar de 42 quilos por hectare. Isso de fósforo, tá? Então a partir daí você pega, por exemplo, o adubo, né, na loja agropecuária que você vai comprar, né, o adubo que ele tem lá disponível, você verifica qual o teor de fósforo, teor de P2O5. Então vamos imaginar que ele tem 20% de P2O5. O que isso significa? Que para cada 100 quilos de adubo, você vai ter 20 quilos de P2O5, que é a forma como o fósforo está disponível. Tá? Então, tendo isso em base, né, se você precisa de 42 quilos e o fertilizante que você vai comprar tem 20 quilos, né, de fósforo para cada 100 quilos de adubo, você já vai precisar aí de 200 quilos, né, 200 quilos de adubo. Bom, aí em cima disso, né, se a sua análise ela tiver muito baixa, teor de fósforo baixo ou muito baixo, tá? Você acrescenta aí de 30% a 40% a mais, tá, de adubo para compensar, tá, essa deficiência de solo. Isso vai fazer com que o aproveitamento desse nutriente pela planta também aumente. Tá? Então, se você, nesse caso aí, você precisaria de 200 quilos, né? Com 30%, nós podemos colocar aí em torno de 260 quilos de adubo, né, fosfatado. Pois bem, esses 260 quilos, tá, você vai dividir em 3 partes, sendo a primeira parte você vai colocar como adubo de plantio, tá, e as outras doses, né, você vai fazer como adubação de cobertura, né? Eu recomendo que a segunda adubação de cobertura você faça aí quando a planta tiver com uns 15 centímetros, né? E a terceira adubação antes do término do período das chuvas. Fazendo dessa forma, você vai conseguir atingir todo o potencial nutritivo da variedade que você escolheu. A partir daí, né, dos próximos anos, aí você precisa fazer, né, uma reposição, né? Você vai repor aquilo, né, que foi consumido pela planta. Neste caso, né, se você não tem um histórico, o ideal é você fazer uma segunda análise, né, para ver como está o teor de fósforo do seu solo e a partir daí você fazer essa reposição. Com relação ao potássio, né, o potássio ele já é um elemento, né, que já não tem toda essa capacidade de complexação. Então o aproveitamento dele pela planta, tá, é muito melhor. É muito mais fácil de você manejar, né, essa adubação de potássio. Se o adubo que você comprou já tem potássio, eu imagino que a dosagem vai ser já suficiente. Como a planta consegue aproveitar muito melhor o potássio, né, então a quantidade que você vai precisar é muito menor do que, por exemplo, a de fósforo. Um número bom para você trabalhar seria 1 grama para cada tonelada de massa seca produzida. Então, nesse exemplo, né, de que é uma variedade que produz 14 toneladas de massa seca hectare ano, você precisaria aí de 14 quilos de potássio. Se você utilizou, por exemplo, como fonte de adubo de plantio um NPK, muito certamente
ele já tem a quantidade adequada de potássio. Bom, meus amigos, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre no nosso site, que é o www.agrosupra.com.br. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso site e vejo vocês no próximo vídeo.